Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Recentemente encontrei um bispo no seu lugar de trabalho, na chamada Cúria Diocesana, e eu já tinha chegado um pouquinho antes para resolver um problema burocrático lá, e tinha visto que havia uma porção de outros sacerdotes, amigos, a gente tinha se cumprimentado, entrando lá na sala de reuniões da Cúria. Você vê que faltava só o bispo. E quando chegou, ele que é sempre muito atencioso, afetuoso, eu tenho uma grande amizade assim pelo Opus Dei, veio me cumprimentar e eu, logicamente, fiquei super lisonjeado e ao mesmo tempo me senti na obrigação de não retê-lo, porque chegava para uma reunião e você vê que estava em cima da hora, eu disse, Dom Fulano, não queria atrasá-lo, que o senhor já percebi que o senhor tem uma reunião. E ele deu um suspiro e disse assim, meio brincando, como que me transmitindo a sensação de que aquela era uma das muitas reuniões que já tinha tido nos últimos dias. E me disse, pois é, quando Jesus voltar, não sei se ele nos encontrará unidos, mas reunidos com certeza. E brincadeiras à parte, essa é uma grande realidade. Nós podemos estar reunidos, mas isso não é sinônimo de que estejamos necessariamente unidos, o que torna uma reunião tensa, além do próprio tema que é preciso debater, depois a relação entre as pessoas, que é preciso azeitar, que é preciso promover, e que tantas vezes não é simples. Só estar reunidos não é garantia nem de que venhamos a estar unidos, menos ainda que nós estejamos propriamente unidos. Tornou-se habitual, para não dizer imperativo, em muitas empresas, muitos escritórios, de advocacia, de contabilidade, de todos, né? Consultórios, até as equipes médicas, as chamadas reuniões diárias, rápidas, de 15 minutos, dos gestores com as suas equipes, a Daily Scrum. E a gente pode encontrar muitas dicas, textos, artigos publicados, né, sobre como tirar o máximo rendimento dessas reuniões. Sempre com aquelas 3 perguntas, o que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, dependendo se a reunião está no fim do expediente ou está no início do dia, no início do expediente. Depois, o que eu devo fazer, cada um responder o que eu tenho pela frente. E depois, se há algum impedimento, que é uma espécie de um ajuste fino, para que todo mundo tenha consciência de qual é a situação, e tomando que trabalhem com mais sintonia e já pendentes assim de ajudar, oferecer alguma solução, talvez alguma ideia. Mas nesses artigos também vêm enumerados diferentes obstáculos que é preciso superar. Ou seja, que só uma pessoa prepara a pauta, as outras chegam despreparados para a reunião, deixem para pensar na hora, e que não sejam muito objetivos, acabam descrevendo todo o processo do que andaram fazendo, coisa que para aquele momento não é tão interessante. Ou que fiquem com alguma conversa paralela, que façam alguma brincadeira, algum comentário que dispersa. E uma das coisas que me chamaram a atenção assim, dos obstáculos que é preciso superar e estar atentos, vigilantes, é para que as reuniões não se convertam numa espécie de competição de status, em que a pessoa vai lá para marcar pontos, que a pessoa vai lá para cultivar a sua imagem, ficar bem diante da turma, diante dos outros, principalmente diante do gestor.
E os gestores, então, devem estar atentos, até para depois individualmente encontrar a forma de aparar algumas arestas, de ajudar a que as pessoas estejam de fato unidas, porque só aquelas reuniões, do ponto de vista do funcionamento da equipe, não vão ser totalmente eficazes, ou pelo menos não vão ter a eficácia que poderiam ter se fosse diferente. E vai ter que colocar todo o empenho para que aquelas reuniões também não se convertam em algo que tem que fazer, uma coisa que é uma obrigação pesada, da qual é preciso se desincumbir o quanto antes, né? Vamos superar logo esse obstáculo para poder mergulhar no trabalho, mas que as pessoas até fiquem esperando, porque de fato supõe uma reunião que promove uma união ainda mais estreita. Quase milagroso, podemos pensar, vocês podem estar pensando. Pois é, mas a verdade é que não podemos abrir mão dessa meta, ninguém pode abrir mão numa empresa, ninguém pode abrir mão numa família, ninguém pode abrir mão em qualquer tipo de relacionamento social. Trago aqui esse livro O Caminho, que a gente sempre cita aqui, de São José Maria Escrivá, em que ele faz uma consideração que está muito alinhada com o nosso recolhimento de hoje, com esse enfoque do nosso recolhimento, que é o de promover a unidade, ser promotores da unidade. Ele diz assim, o ponto 962 desse livro: unidade, unidade e sujeição. Para que quero eu as peças soltas de um relógio, mesmo que sejam primorosas, se não marcam as horas? Do que me serve ter aqui nas minhas mãos um conjunto de engrenagens, né, uns pininhos e outras coisas que compõem o relógio, né, estão todos soltos, estão todos reunidos aqui, mas não estão sujeitos uns aos outros. Né? Essas engrenagens, essas peças não estão sujeitas umas às outras, de tal forma que tudo gire de modo harmônico, de tal forma que marquem as horas. Do que me serve? Unidade, unidade e sujeição. De que quero eu as peças soltas do relógio, mesmo que sejam primorosas, se não marcam as horas? Não basta reunir as peças soltas, é preciso uni-las, sujeitá-las, é preciso que elas se sujeitem umas às outras, até que se produza um perfeito encaixe. E essa unidade sempre esteve no foco das intenções e ações de Cristo. Com os apóstolos vemos ele continuamente com essa preocupação de que estivessem unidos, e sai perguntando, colocando ali em evidência como a desunião, do ponto de vista daquilo que ele mas do ponto de vista daquilo que ele se propõe, seria extremamente comprometedora, levaria ao fracasso aquele empreendimento que eles estavam acometendo, que era a igreja. Jesus estava fundando a igreja e depois queria promovê-la, que ela se expandisse pelo mundo inteiro, para poder atingir com a sua mensagem, com a mensagem do Senhor, de Cristo, todas as almas. Então, conta aqui, por exemplo, São Marcos, que voltaram para casa no final da tarde, depois de um dia extenuante, e agora leio as palavras de São Marcos literalmente, e quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes de que faláveis pelo caminho, porque percebeu que havia uma tensão entre eles. Sabia o que estava acontecendo, mas perguntou até para introduzir o assunto. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior, que é o que está na base de toda a discussão sempre. Quem é o maior? De quem a opinião deve prevalecer? Deve ser superior? Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Não vamos converter aqui o nosso estarmos reunidos numa empresa apostólica numa espécie de competição entre nós, uma competição de status. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. E a verdade é que essa exortação do Senhor vai ter que se repetir muitas vezes.
E talvez aconteceu algo que ele deve ter apertado muito o coração, porque ele estava já se despedindo e percebia que ainda não tinha conseguido inculcar neles esse empenho de estarem unidos, não só de estarem reunidos ao seu redor. Já na última ceia, naquela despedida, Jesus percebeu que eles estavam discutindo. Era o início. Ele que tinha colocado todo o seu empenho, todo o seu carinho, todo o seu afeto na preparação naquele momento com eles. São João diz que, tendo chegado o momento de partir desse mundo ao Pai, tendo amado os seus, amou-os até o extremo. Criou uma expectativa. E o próprio São Lucas, na introdução dessa última ceia, transcreve umas palavras do Senhor dizendo: ardentemente desejei celebrar essa ceia convosco antes de padecer. Ou seja, tinha criado uma expectativa, né, de que fosse um momento de uma união muito intensa entre eles. Mas, de repente, diz São Lucas, surgiu também entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? Talvez estivessem discutindo até por algo aparentemente justificável. Estavam ali discutindo por quem é que ia poder ficar sentado mais perto do Senhor. Ou seja, era até carinho, era amor por Jesus. Mas é um amor que não estava bem direcionado, porque Jesus dirá na própria última ceia: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vocês não estiverem unidos, de fato, esse amor, né, que vocês têm por mim ainda não atingiu o nível que deveria atingir. Ele vai deixar esse mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. E que as pessoas percebam que há essa união entre vocês. E Jesus disse-lhes: os reis dos pagãos dominam como senhores, os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. E que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Pois qual é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como o Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Depois não fiquem discutindo e por cima por essas querelas, por algo que é mesquinho. Se vocês estão destinados a coisas muito maiores, a estarem em posições muito melhores, e estar no reino dos céus. E Cristo, na mesma última ceia, no finalzinho dela, antes de já empreender todo aquele processo doloroso, né, que vai culminar na sua morte na cruz, Jesus dirige ao Pai uma oração muito sentida, a chamada oração sacerdotal de Cristo, em que vai manifestar que a unidade sempre esteve no foco das suas intenções e sempre esteve no foco das suas ações. Abrimos o capítulo 17 de São João e vemos essas palavras de Jesus dirigidas ao Pai. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. E que me encarregasse de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. E olha o parâmetro que Jesus estabelece da unidade que deve haver entre nós. É a unidade que há entre Ele, o Pai, e logicamente o Espírito Santo, a unidade da Trindade. E mais adiante, Jesus continua: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Estende aquela intercessão. Começa intercedendo pelos apóstolos, mas depois é por todos aqueles que haveriam de crer neles. Ou seja, por todos nós. Somos aqueles que acreditaram na mensagem dos apóstolos, que vem sendo transmitida ao longo dos séculos. Estávamos na mente de Cristo. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus coloca essa unidade entre nós como um argumento assim irrefutável.
de que a religião cristã é a religião verdadeira. Deles a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Em latim se diz para que sejam consumati in unum, unidos assim de modo inquebrantável, perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. De fato, essa tornou-se uma característica marcante daqueles primeiros cristãos. Consumati in unum, consumados na unidade. E o próprio São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, apresentar essa característica que deixavam os pagãos ainda surpresos e até motivados, né, a se converterem também, a abraçarem a religião, os pagãos e os judeus, né? A imensa maioria dos que converteram no início foram judeus. Eu falo, pessoal, uma coisa que não existia, e acabam dizendo, vede como se amam, vede como se querem, vede como estão unidos. E São Lucas então diz assim, lá no capítulo 4 da epístola, dos Atos dos Apóstolos, multitudinis credentium erum cor unum et anima una. A multidão daqueles que se convertiam, dos crentes, ou, se quisermos assim, como a tradução mais habitual, a multidão dos fiéis eram um só coração e uma só alma. Sem dúvida, isso não era algo, e continua não sendo, simplesmente espontâneo. Eu sou católico, sou batizado, então espontaneamente já estou unido a todos, me sinto assim e pronto, já está tudo garantido. Não, é algo que exige cultivar, algo que exige buscar, algo que exige lutar para atingir. E, portanto, se converteu também em objeto da pregação dos apóstolos. De modo particular, trago aqui um trecho de São Paulo, assim, dirigido, de uma carta dirigida aos Efésios. Toda a epístola aos Efésios, a epístola em que São Paulo exulta, nos faz exultar com a nossa vocação cristã, a vocação de ser filhos de Deus. Fomos pensados antes da constituição do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, por amor. E depois de nos fazer assim, admirar, levantar o nosso coração a Deus para agradecer a vocação de como fomos objeto que Ele nos comunicou, São Paulo parte para uma exortação, parte para nos estimular a esse esforço. Diz assim, exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fosse chamados, que vocês caminhem de modo digno, correspondam a essa vocação de ser filhos de Deus, do modo digno. Ele vai dizer no que consiste esse modo digno. Com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Com grandeza de alma, sem perder-se em mesquinharias, sem perder-se em suscetibilidades, sem perder-se em disputas bobas de quem é o maior. Sede solícitos, continua, em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede solícitos, zelosos, estejam empenhados em promover, em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamados pela vossa vocação uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, esse é um argumento que é irrefutável. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, sede um só corpo e um só Espírito. Assim como foste chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Uma exortação que permanece extremamente atual para todos nós batizados. Sem dúvida, é um escândalo para aquelas pessoas que não são católicas, que não são cristãs, observarmos como estamos desunidos. E a começar desunidos dentro da própria Igreja Católica, tantas vezes. Essas divisões que há no âmbito paroquial, das diferentes pastorais, ou dentro da mesma pastoral. E junta lá uma equipe de casais para promover a festa junina, né, uma quermesse, coisa que nesses dias de pandemia ficou bastante comprometida.
Mas de repente temos lá os dois casais encarregados da barraca do churrasco brigando entre eles. E depois a gente tem os coordenadores dos coroinhas, né, da missa das 8, da missa do meio-dia, da missa, sei lá, do final da tarde, e discutindo entre eles quem é que ajuda melhor, quem é que faz melhor, quem é que forma melhor seus coroinhas. E já tem aquelas divisões no âmbito assim da própria paróquia, as divisões na pastoral da acolhida. O pessoal briga pelo melhor modo de acolher, e as pessoas que vão chegando ali percebem que é um estremecimento, há uns bicos ali entre os próprios da acolhida. E é chocante, escandaliza. E o que não dizer dessas multiplicações de igrejas, essa desagregação do cristianismo que vem acontecendo nos últimos séculos, a partir lá do século X, século I, as divisões que foram acontecendo, os cismas que foram acontecendo, e que vão na linha, na contramão daquilo que é a oração de Cristo, que sejam um como nós somos um. Ele que tinha manifestado que o objetivo era que houvesse um só rebanho, porque há um só pastor. E a gente vê quantas denominações protestantes, assim, né, cristãs, que vão se dividindo, subdividindo. Isso não está no âmago da oração do Senhor, totalmente o contrário. E se voltamos para o âmbito da igreja, de novo, a igreja católica, quantas pessoas criticam e propalam críticas contra o Papa? Imagina, Jesus diz, todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, não vai poder continuar. E às vezes pessoas que se dizem assim defensoras da fé católica, do catolicismo, se concedem o direito de ficar atacando o Papa e incendiando as redes sociais, incendiando o grupo do Terço dos Homens da paróquia, não sei, e o grupo de jovens, em nome não se sabe de qual, de qual proposta, que com certeza não é do Senhor. Eu não preciso concordar com tudo aquilo que o Papa diz. O Papa não está fazendo definições dogmáticas, esse não fez nenhuma, Bento XVI também não fez nenhuma, João Paulo II, se não me engano, também não fez nenhuma definição dogmática. O Concílio Vaticano II não fez nenhuma definição dogmática, né? Que eu não posso discutir, então, há muitos dogmas da igreja sobre questões sobre as quais já são consideradas ponto pacífico, então já não tem sentido discutir, diz a igreja, mas diferentes diretrizes, modos de encaminhar, eu posso dizer, puxa, eu faria de modo diferente. Vai saber, né? Também se a gente tivesse todos os dados que tem o Papa, né, no governo da igreja, mas seja como for, eu posso pensar assim. Eu não preciso concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele faz, e todos os movimentos de diplomacia vaticana, eu não preciso concordar. Posso até achar de fato um desastre, mas não posso falar mal, não posso falar mal de ninguém. Como é que uma matéria fica falando mal do Papa e fica envenenando outras pessoas também nesse mesmo caminho? Isso nos leva até a desconfiar, né? Ter um faro. Mas é um bispo que está falando mal do Papa. É um bispo em meio a tantos, a centenas. É uma voz isolada. Mas é um cardeal. Tanto faz. Não são 4 cardeais, mas qual é o conjunto de todos os cardeais que elegeram o Papa? E até nessa última eleição, com uma pauta determinada, e que o Papa vai se esforçando por cumprir. E ninguém diz, você ainda está sendo coerente com aquilo que a gente definiu a te escolher. Não. Assim, 2 ou 3 ou 4 vozes que se levantam aí, de fato solitárias. Bom, não temos o direito. E não corresponde à intenção de Cristo. E se uma pessoa diz, eu faço isso para agradar a Deus, eu me atrevo a suscitar aqui uma dúvida, a colocar uma pulga atrás da orelha. Veja se é assim mesmo. Veja se Deus deve estar contente com essa postura. Mas também a união no âmbito familiar, a união entre marido e esposa, a união entre pais e filhos, a união com a família expandida, né, com sogro, sogra, nora, genro, com cunhados. Depois a união no ambiente de trabalho, a unidade, né, isso se falava das redes sociais, também todos os âmbitos políticos, econômicos. Como eu vou ficar brigando
brigar por time de futebol, brigar por um político determinado, levando a torcida, né, do esporte para uma torcida pelos partidos. Se eles mesmos não estão nem vinculados aos partidos, ou pelo menos comprometidos com tudo, é só uma forma de chegarem a estar onde estão, porque não dá para participar de uma eleição se estiver filiado a um partido, eles ficam mudando de um para outro, vão ficar brigando. Será que não consigo conviver em unidade estreita com as pessoas, por mais que haja tantas diferenças? O que é que está por trás, então, da unidade bem cultivada? São Paulo diz, viver de modo digno da vocação que recebemos, ou seja, ser fiel ao nosso batismo. Nós, quando somos batizados, nos convertemos em fiéis cristãos católicos, então vamos ser fiéis. Fiéis, né? Promover a unidade assim, com essa fidelidade ao nosso batismo. Depois, ser humildes, com toda humildade e amabilidade, esforçando-nos por cultivar a caridade, sendo fraternos. Eu diria que sendo muito fiéis, sendo muito humildes, sendo muito fraternos. São José Maria Escrivá, dentre as muitas frases assim que sintetizam os ensinamentos de Cristo de modo que podem converter-se em lemas para a vida de um cristão, tem essa: meus filhos, sede onde estiverdes instrumentos de unidade. Essa é a nossa vocação, estamos chamados a ser instrumentos de unidade. E no livro Forja, esse outro que é tão conhecido também, porque citamos com frequência, no ponto 632, diz assim: pede a Deus que na Igreja Santa, nossa Mãe, os corações de todos, como na primitiva cristandade, sejam um só coração, para que até o fim do século se cumpram de verdade as palavras da Escritura: multitudines autem credentium erat cor unum et anima una. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. E depois de fazer essa oração, é como se volta para nós assim e nos diz com tom mais instigante, diz: falo-te muito seriamente, que por ti não se lese esta unidade santa. Medita-o na tua oração. Falo-te muito seriamente, que por ti não se lese essa unidade santa, medita-o na tua oração. E pedimos a Nosso Senhor que haja sempre essa unidade na Igreja, que a multidão dos fiéis seja um só coração e uma só alma, e particularmente no que diz respeito a mim, que essa unidade nunca se veja lesada, nem exteriormente e nem interiormente. E aqui é preciso colocar um outro elemento assim da nossa fé, que afirmamos no finalzinho do credo, que nós acreditamos: creio na comunhão dos santos. Entre nós, os batizados, né, se cria uma particular comunhão dos santos. Ou seja, nós nos convertemos em membros de um único corpo, que é o corpo da Igreja. Essa é uma doutrina de São Paulo, que fala do corpo místico da Igreja. E cada um de nós é um membro dessa Igreja. A cabeça desse corpo, a cabeça invisível, é o próprio Cristo, e a cabeça visível é o Papa, e cada um de nós é um membro. E acreditar na comunhão dos santos nos leva por um lado, a sentirmos assim muito, muito respaldados, com as costas quentes. Ou seja, nós estamos unidos a pessoas que se esforçam por ser santas. Aliás, a Igreja tem 3 partes: a chamada Igreja Triunfante, aqueles que já estão no céu, então são santos mesmo, né? Depois a Igreja Padecente, que ainda não estão nos céus, mas já estão com o passaporte carimbado para entrar lá, que estão lá no purgatório. E a chamada Igreja Militante, que é a que nós compomos, ainda aqui embaixo, nessa fase da nossa vida mortal. E essa comunhão dos santos, assim considerada, deve levar-nos então a sentir-nos muito respaldados, a pessoas que estão lutando, que estão se esforçando para que efetivamente nós tenhamos energia, uma energia que nos vai sendo comunicada por elas, pelos méritos que vão adquirindo com a sua luta e vão sendo colocadas à nossa disposição. E Deus até vai empregando como administrador de recursos essa conta milionária, que nós vamos fazer nossos depósitos, né, à base de orar, à base de esforçar-nos por ser melhores, por sermos fiéis. Deus vai administrando com a economia da salvação
esses recursos para que nós efetivamente todos cheguemos lá, cheguemos a participar da Igreja Triunfante, todos. E além de nos sentirmos respaldados por essa comunhão dos santos, íamos sentir também a obrigação de dar a nossa contribuição. Eu vou me sentir assim na obrigação de ser um membro sadio desse corpo, como diz São Paulo. Se um membro padece, todo o corpo padece com ele. Então, não posso me expor de tal forma que eu venha a comprometer o funcionamento do corpo inteiro. Nós já sabemos, né, um espinho cravado assim na ponta do dedinho do pé, se não é tirado, aquilo começa a inflamar e dali a pouco já está todo o corpo pendente daquilo, todo o corpo infernizado por aquilo. A gente não encontra alguém com uma agulha, né, com uma pinça para nos ajudar a tirar aquele espinhozinho, todo o corpo está atormentado. E nós devemos querer ser esse corpo, esse membro são, esse membro cuidadoso, que não expõe a sua própria fragilidade, pelo contrário, se empenha por estar sendo fiel, porque fala da minha fidelidade, depende da fidelidade das outras pessoas. Eu tenho que fazer esse depósito, não posso só ficar gastando dessa conta comum, que foi aberta para mim, conjunta, com todos os batizados do mundo quando eu fui batizado. Eu preciso também sentir a necessidade de estar fazendo meus depósitos. Então, de que eu viva bem o quarto mandamento, todas as virtudes familiares, depende também que as pessoas ligadas a mim consigam viver bem o quarto mandamento, que é o mandamento da vida familiar, a fidelidade conjugal, depois o trato com meus pais, essa vida de serviço no ambiente de casa. Mas até de que eu tire essa mesa do café da manhã, de que eu lave essa louça, de que eu passe uma enceradeira, de que eu deixe meu quarto arrumado. Esse é um modo de viver a comunhão dos santos, para que todas as outras pessoas que dependem de mim também tenham energia suficiente para fazer aquilo que lhe corresponde. Manter a ordem em casa e deixar as pessoas mais felizes. E que eu viva bem o quinto mandamento, não matar. Depende que outras pessoas consigam viver bem. E o não matar não é só não sair atirando nas pessoas por aí, às vezes é o cuidado da própria saúde. Eu falo, se eu sou diabético, eu não vou comer esse açúcar extra. Ah, mas é gostoso, mas eu vou comprometer a outras pessoas que dependem de mim. E uma pessoa que diz, não, eu gosto de beber um pouco no final de semana, eu enxugo lá uma garrafa de uísque, mas eu não dou trabalho para ninguém, eu vou dormir, não estou fazendo mal para ninguém. Como não está fazendo mal para ninguém? Provavelmente tem muitas pessoas que estão um pouco constrangidas, um pouco preocupadas por essa tua atitude. Mas além disso, está cometendo um pecado mortal, uma pessoa que se embebeda, que abre mão voluntariamente do exercício da própria liberdade, porque já não vai conjugar coisa com coisa, comete um pecado grave. E eu cometer um pecado grave, um pecado mortal, compromete o corpo, influencia negativamente todo o corpo da igreja. Não só na minha família mais restrita, em toda a família da igreja, com pessoas que eu nem conheço, que estão lá nas Filipinas, clandestinas, né, nesses países onde não há liberdade religiosa. E de que eu viva bem o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, depende que o corpo, todo o corpo também tem esse estímulo, tem essa força para viver bem. Que bonito me pareceu um senhor que me dizia, que tem filhos pequenos, e que me dizia, puxa, eu outro dia veio um argumento forte, para não cederem nesses apelos de sensualidade que vem na internet, vem às vezes em grupos de WhatsApp, coisas pesadas, né? Fica vendo alguma pornografia. Dizem, eu não vou ceder nisso daqui porque também eu tenho filhos que vão passar por essa exposição e vão sofrer esse apelo. Eu quero deixar já aqui uma ajuda para que eles, quando passem por isso, tenham força suficiente para não cair. Uma comunhão dos santos bem vivida. Não vou ceder. Faz lembrar ainda uma frasezinha daquela oração no final da última ceia de Jesus ao Pai pedindo, intercedendo pela nossa unidade. Ele dizia, eu me santifico para que eles se santifiquem. Eu vou cultivar a santidade para que eles também sejam santos. Eu vou ser fiel aqui aos compromissos do meu batismo.
E assim, sem dúvida, né, a gente pode falar a respeito de todos os mandamentos. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho, não fazer fofoca, não se deixar levar pela maledicência, grande fonte de desunião. Não só não vou falar, mas também não vou consentir que falem do meu lado. Não só não vou envenenar, mas eu vou me bloquear para que esse veneno também não seja inoculado em mim. Vou mudar de assunto. Não vou ceder. E o passo seguinte que dá São Paulo, depois de falar de caminharmos do modo digno da vocação que recebemos, diz com toda humildade. Não à toa Jesus insistiu tanto com os apóstolos, especialmente quando discutiam entre si. O bem-aventurado Álvaro del Portillo, o primeiro sucessor de São José Maria Escrivá, após o falecimento de São José Maria, quem ficou à frente da obra até que depois viesse a ser confirmado, assim, sendo eleito o seu sucessor. Mas isso foi depois de 3 meses, praticamente. São José Maria morreu no dia 26 de junho de 75, então Álvaro só foi eleito como seu primeiro sucessor no dia 15 de setembro de 75. Mas 3 dias depois do falecimento, ou seja, no dia 29 de junho, para mim sempre eu fico assim admirado, porque ele encontrou cabeça, né, e paz suficiente para escrever uma carta que é espetacular. Na época, uma carta de irmão mais velho, dando alento para os irmãos e irmãs mais novos espalhados pelo mundo inteiro, que gostariam de ir para Roma, né, para velar o corpo de São José Maria, depois estar participando ali, tendo o consolo, pelo menos poder estar lá, dar um abraço, dar um beijo, né, nos seus restos mortais, mas que não tinham essa possibilidade. E essa carta, além de ser uma carta de grande consolo, uma carta que vinha junto com uma exortação que era muito forte, uma exortação à humildade, dizendo, através da humildade nós vamos ficar unidos como o Padre queria, como Jesus quer para nós. E dizia, a soberba, a vaidade, o buscar-se a si mesmo, produzem como efeito a separação, as brigas, as moléstias entre irmãos, que jamais se deram na obra e que nunca devem dar-se. E para que essa unidade, como o padre, assim se referia a Monsenhor Escrivá, considerava sempre como um dos bens mais preciosos, faça a obra caminhar firme, compacta, segura, ou seja, uma unidade coesa. Necessita-se que sejamos muito humildes. E lançava uma exortação, meditemos seriamente, né, outra vez utiliza essa palavra que a gente lia antes, né, quando São José Maria no ponto 632 de Forja dizia, fala-te com muito seriamente, que por ti não se lese esta unidade santa, medita na tua oração. E aqui estamos meditando. Ele diz, meditemos seriamente que o melhor serviço, dizia Dom Álvaro, né, que o melhor serviço que podemos prestar a Deus, à Igreja, ao Romano Pontífice, o Papa, né? A obra consiste em recomeçar a aprender a ser humilde. Já é uma proposta de humildade, recomeçar a aprender. A partir do princípio que eu ainda não aprendi a ser humilde, então eu vou recomeçar a aprender a ser humildes. E conclui que gastemos toda a nossa vida para a glória de Deus e a salvação das almas, portanto não para a nossa própria glória pessoal. Sendo humildes, seremos fiéis, e a obra caminhará, repito-vos com o Padre, firme, compacta e segura no meio das ondas deste mundo. Saber desculpar, saber pedir desculpas, aquele que sempre se considera como servidor de todos. São Paulo dirá, considerai os outros, na Epístola aos Filipenses, como superiores assim, a você. Que te leve, de fato, a sujeitar-se, unidade e sujeição, que te leve a sujeitar-se. Às vezes a gente não quer se sujeitar, a gente não se sujeita a nada, não se sujeita nem ao modo de ser de uma pessoa, seja até nem ao seu tom de voz. A me irrita, e já tendemos a desprezar, a deixar de lado. Saber sujeitar-nos ao modo de ser, sujeitar-nos aos defeitos, querendo ajudá-lo a superar os defeitos, sem dúvida,
mas sem deixar que aquilo seja para nós como que um estopim de algo que vai nos levar a dizer coisas que também a gente vai se arrepender de ter dito, ou ter alguma atitude que é completamente assim desabrida ou desproporcional. A humildade que me leva a saber elogiar, a vibrar com o bem da outra pessoa. E essa fidelidade e humildade que me leva a viver a caridade, né? Me leva a ser muito fraterno. É outro elemento que São Paulo colocava lá no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, estimulando a ser zelosos pela unidade. Fraternidade que nos converte então em pessoas solidárias. A palavra solidariedade é uma palavra que vem do latim, é uma palavra solidare, que significa soldar, unir, chumbar, né? Que fica lá algo inquebrantável. Que se apoia a solidariedade em duas coisas. Primeiro, na igualdade, somos igualmente filhos de Deus, Deus passou a régua por cima, temos todos a mesma dignidade. E por outro lado, a unidade. Somos membros do mesmo corpo, voltamos à realidade de comunhão dos santos. Estamos unidos. E que me leva então a querer a pessoa como ela quer ser querida. Eu vou desenvolvendo essa empatia e falo, poxa, esse meu irmão, essas brincadeiras ele gosta, essa daqui ele não gosta, então essa daqui não vou fazer. Como é que todo mundo vai rir? Mas ele não vai ficar intimidado, ela vai ficar intimidada, vai ficar retraída, vai se sentir machucada. Eu vou engolir o comentário. Não vou perder essa oportunidade de ficar quieto. Não vou lançar essa ironia. E por outro lado, eu vou fazer aquilo que é próprio das pessoas que se amam, que se querem bem e têm fé. Eu vou rezar por eles. Rezar para que superem os seus defeitos, superem essa dificuldade. Eu vou pedir ajuda para Deus para que me ajude, para que seja Ele amá-los através de mim, de tal forma que eles se sintam assim muito estimulados. É como Jesus nos perdoa os pecados e diz, vai em paz. Muito estimulados a continuar lutando, a continuar batalhando, a continuar superando as suas dificuldades. E essa fraternidade vivida na família, sem dúvida, mas vivida nas nossas comunidades de igreja que a gente participa, mas vivida num ambiente profissional de tanta competitividade. E é compatível competir e ser fraterno, competir e ajudar-nos mutuamente. Não queria deixar de tocar também aqui num outro ponto, ainda que desenvolvendo menos, porque senão ficaria muito mais longo do que já vai sair esse nosso recolhimento, essa nossa meditação. Falar a respeito de um meio espetacular que temos para cultivar a unidade, nós cristãos católicos, que é a Eucaristia. A Eucaristia, dizia Santo Agostinho, é sinal de unidade, vínculo de caridade. E é bonito ver na missa de Corpus Christi, né, do corpo e sangue de Cristo, as orações, todas elas apontam para isso. Nós pedimos que pela nossa união com Cristo na Eucaristia, estejamos muito unidos entre nós. E manifestemos essa unidade que há na Igreja. São Paulo conta como ele teve uma experiência com Cristo, passou, diz ele na Epístola aos Gálatas, 3 anos com Cristo no deserto. Você vê que Cristo dedicou para formá-lo o mesmo tempo que ele dedicou para formar os outros apóstolos. E ele, na Epístola aos Coríntios, dá esse testemunho: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Ou seja, não foram nenhum dos outros apóstolos que me transmitiram, que me narraram o que aconteceu na última ceia, foi o próprio Jesus. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu corpo. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. É o que acontece nas missas, né? Termina a consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé.
E nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E o mesmo São Paulo, em parágrafos antes, tinha dito também na Epístola aos Coríntios, diz, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. E Santo Agostinho, quando diz que a Eucaristia é sinal de unidade, vínculo de caridade, parte desse princípio. Nós comungamos do corpo de Cristo, então nós formamos uma unidade, somos um só. A Eucaristia vem para consolidar essa comunhão. E deveria ser assim, pelo menos. Nós, pelo fato de sermos muito eucarísticos, participar da missa com intensidade e de comungar frutuosamente, ou seja, estando em estado de graça. Se eu não comungo frutuosamente, daí eu leso ainda mais o corpo de Cristo, a Igreja. Voltando aqui a esse testemunho que São Paulo lá dá, dizendo que recebeu tudo do Senhor, o que aconteceu na última ceia, ele conclui assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Não posso comungar se não estiver em estado de graça, se tiver consciência de um pecado mortal. Daí a importância de comungar com frequência, mas também de confessar com frequência. Não é que eu tenho que confessar antes de cada comunhão, mas o confessar-me com frequência vai me ajudando a manter uma consciência sensível, delicada, né, para perceber, falar, puxa, eu preciso me confessar. Eu vou fazendo esse exame de consciência, eu preciso me confessar para poder comungar frutuosamente. Mas daí, ao comungar, manifestar para Nosso Senhor, né, eu queria estar unido a todas as pessoas. Comungaria de modo imperfeito, não necessariamente sacrílego, né? Mas quem comungasse com alguma mágoa no coração, com ressentimento no coração por alguma pessoa da sua família, por alguma pessoa lá da igreja. Pode até acontecer com uma pessoa que estava na própria fila da comunhão com ele, com ela. O sacerdote, quando a gente vai comungar, nos mostra assim, ó, se diz o corpo de Cristo. E a gente diz amém. Quer dizer, eu assumo o compromisso de receber esse corpo e com todos os seus membros. Cristo que é a cabeça, estar unido ao Papa, que é a cabeça visível, e estar unido até o último membro, até aquela unhazinha, até aquele fiozinho de cabelo, que é membro desse corpo. Então, uma pessoa que comungasse com uma restrição no coração, não, amém para todo o corpo de Cristo, menos para aquele dedinho lá. Que eu estou com mágoa, estou com rancor, estou até com alguns desejos de vingança. Com isso eu não quero me unir. Comungaria de modo defeituoso. Dizia o pregador lá da Casa Pontifícia, dava umas dicas para a gente comungar bem e com fruto. Dizia, quando queremos ter uma comunhão mais íntima com Jesus, ou temos necessidade de um perdão ou de uma graça particular, eis o modo de obtê-lo. Acolher Jesus na comunhão junto daquele irmão ou daqueles irmãos, irmãs, e dizer a Jesus explicitamente, Jesus, hoje te recebo junto com o tal ou com a tal, e aqui a gente diz o nome. Hospede-a contigo no meu coração. Estou contente se tu a levas contigo. E diz o Raniero Cantalamessa, que é o pregador lá do Papa. Esse pequeno gesto agrada muito a Jesus, porque ele sabe que para fazê-lo devemos morrer um pouco. Mas apoiarmos na comunhão para poder acabar com qualquer divisão, com qualquer distanciamento que espiritual, né, que acabamos admitindo em relação às pessoas que nos colocam ao nosso lado. Empenhar-nos. Não posso desinteressar-me dos meus irmãos, das minhas irmãs e aproximar-me assim da Eucaristia com o objetivo de comungar com muito fruto. Já vai ficar comprometido esse fruto.
Uma pessoa que comunga assim que comunga bem é uma pessoa que, com palavras de São José Maria Escrivá, acaba experimentando o que ele descreve numa homilia da festa de Corpus Christi. Diz assim: se formos renovados pela recepção do corpo do Senhor, devemos manifestá-lo com obras. Que os nossos pensamentos sejam sinceros, de paz, de entrega e de serviço. Que as nossas palavras sejam verdadeiras, claras, oportunas. Que saibam consolar e ajudar. Que saibam, sobretudo, levar aos outros a luz de Deus. Que as nossas ações sejam coerentes, eficazes, acertadas. Que tenham esse bom aroma de Cristo por recordarem o seu modo de se comportar e de viver. A Eucaristia que faz com que nós possamos chegar a dizer com São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é o próprio Cristo a promover essa unidade que ele sempre teve na sua intenção, né, ao vir promover a nossa redenção. Pedimos à Virgem, pedimos a São José, que nos façam de fato instrumentos de unidade, promotores de unidade. Nos façam ser muito fiéis ao nosso batismo, viver com humildade, viver com sentido de fraternidade. E nos façam aproveitar muito a presença de Cristo na Eucaristia, para que ao comungá-lo, tudo aquilo que possa haver de divisão, de competição, de discussão, se mingue até diminuir completamente. Seremos então felizes, por um lado, mas por outro, a razão da eficácia da redenção de Cristo, que vai atingir a todas as almas que estiverem ao nosso redor, e pela comunhão dos santos temos esse desejo, essa ambição a todas as almas no mundo inteiro. Vamos fazer um breve exame de consciência antes de terminar. Ato de presença de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para promover a unidade entre todo o gênero humano e de todo o gênero humano com Deus. Esforço-me por estar verdadeiramente unido a todas as pessoas, sem fazer acepções de nenhum tipo. Ou contento-me apenas com estar reunido com elas, partilhando espaço e dividindo tarefas, mas sem propor-me a ser cor uno et anima una, um só coração e uma só alma com elas. Tenho presente a exortação de São Paulo para viver de maneira digna da vocação batismal que recebi, sendo fiel, humilde e fraterno no trato com os demais. Posso dizer que vou crescendo cada vez mais nessas virtudes. Apoio-me na comunhão dos santos ao considerar que muitas irmãs e irmãos meus, membros da Igreja, espalhados pelo mundo, lutam continuamente por ser fiéis, com a intenção de sustentar a minha fidelidade. Ao mesmo tempo, sinto a responsabilidade de apoiar a todos com a minha luta, desde o Papa até o último fiel batizado, fazendo minhas as palavras de Jesus na sua oração ao Pai: eu me santifico para que eles se santifiquem. Estou disposto a recomeçar a aprender a ser humilde, retificando qualquer pensamento, sentimento ou atitude orgulhosa, vendo-os como obstáculos para a unidade que estou chamado a viver e promover. A Eucaristia, com palavras de Santo Agostinho, é sinal de unidade e vínculo de caridade. Posso dizer que valorizo a Santa Missa e me esforço por estar sempre preparado para comungar com fruto, especialmente através da luta por ser fiel e da confissão sacramental. Quando comungo, faço sem reservas, mágoas ou ressentimentos em relação a qualquer pessoa, querendo unir-me a elas ao mesmo tempo que me uno ao corpo de Cristo. Peço à Virgem Maria e a São José que me façam ser promotor de unidade onde quer que eu me encontre, na minha família, no ambiente de trabalho, no relacionamento social, na minha paróquia, etc. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
Meu anjo da guarda, intercedei por mim.